Vamos fazer um exercício de futurologia? Preparem as suas bolas de cristal. O que vocês acham que vai cair bastante das suas matérias de assunto na prova? E eu devo estudar algum assunto em particular com mais profundidade? Pegar uma coisa para estudar mais do que as outras? Olha, se a gente pegar assim como tendência para o ano, como se diz em Pernambuco, né? Eu creio que o ano nos trouxe aí algumas possibilidades. Os 2 últimos anos, mais ou menos, nos trouxeram algumas tendências, né? Uma que se mantém faz tempo, e aí eu acho que o Wesley também pode dizer alguma coisa, tem a ver com os graves problemas ambientais, né, do planeta, do Brasil em particular. Nós temos um período recente aí de queimadas devastadoras no território, então a questão ambiental de um modo geral, a Amazônia e o Pantanal em particular, por conta dos trágicos incêndios aí que aconteceram recentemente e especular eventualmente sobre as possíveis causas, então isso sempre é uma questão importante. E eu acho que esse ano ganhou uma dimensão particular por conta do que aconteceu. Outro aspecto importante que eu acho relacionado à questão ambiental é que houve também uma tentativa de dar uma burlada aí, uma modificada na legislação por conta do Ministério do Meio Ambiente em relação às áreas de preservação permanente, como manguezais, restingas, né? E isso, creio que pela dimensão que tomou nos noticiários, é possível que caia alguma coisa, não talvez sobre o que foi tentado fazer, mas sobre as características desses ecossistemas, desses ambientes aí. É possível que a gente encontre alguma coisa nas provas. Você quer dar uns pitacos aí, Wesley? Que você é melhor de futurologia do que eu. Bom, falando um pouco mais sobre a parte da química, né? O Gibor lembrou bem essa questão do grande desmatamento, os números bem altos que nós tivemos aí nos últimos tempos. E aí, pensando na parte da química, eu acho que esse assunto tem grande chance de ser abordado aí com relação aos efeitos desse desmatamento, principalmente em relação ao aquecimento global, né? A importância da vegetação para esse equilíbrio que a gente tem aí das chuvas, a temperatura. E a gente também pode pensar em chuva ácida, né? Então, na aula de química, dá uma relembrada lá na parte dos óxidos, como eles interagem com a água da chuva, causando essa alteração no pH. Esse é um ponto aí que é uma aposta legal, né? Eu também tinha comentado com o Gibor um assunto interessante aí que aconteceu esse ano, uma tragédia muito triste que nós tivemos aí no mês de agosto, aquela explosão no porto de Beirute, né? Lá no Líbano. Exato. Pois é, para quem não acompanhou, nós tivemos ali uma explosão gigantesca ali, algo assustador, chega a ser lembrar cinema, né? Coisa que a gente só vê em filme, só vê em desenho. E aquela explosão toda ocorreu devido ao mau armazenamento, né, de uma substância química muito conhecida, muito usada, que é o nitrato de amônio, uma substância muito utilizada na agricultura, né? Ela pode ser usada aí como fertilizante, mas ela também pode ser usada, e a gente percebeu bem isso, o potencial que ela tem nessa parte de explosivos, né? Eu acho que o vestibular pode abordar também esse assunto. E pensando também no papel e na posição do Brasil num contexto mundial, a gente também tem alguns assuntos aí que estiveram na pauta, por exemplo, da relação do Brasil com a China, né, na medida que até integrantes do governo brasileiro muitas vezes criam dificuldades para a manutenção de uma boa relação com o nosso maior parceiro comercial, que é a China. Então pode aparecer alguma coisa relacionada a isso também. E da relação do Brasil com os Estados Unidos, né, que ela está dentro de um contexto durante o governo Trump e tende a entrar num outro contexto muito diferente a partir da posse do Biden, em janeiro. Então é um assunto
das relações do Brasil com essa grande potência do nosso continente pode aparecer também, né, Wesley? Eu sei que você manja disso. E outra coisa, gente, que também teve aí em evidência foi a possibilidade ou não de uma assinatura de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Né? E os entraves históricos desse acordo são questões essencialmente comerciais e de subsídios. Só que esse ano a dificuldade ganhou um ingrediente extra, que é a maneira como o Brasil trata da questão ambiental. Né? Muitos países da União Europeia, né, eles estão olhando para esse acordo com muitas reservas por conta da política ambiental do governo brasileiro. O governo chegou a comemorar no início do ano uma sinalização da União Europeia favorável ao acordo, mas depois que o país começou a queimar e a maneira como o governo reagiu a isso, começaram a criar resistências por parte da União Europeia e o acordo tende a naufragar se o Brasil não mudar suas políticas. E o Wesley comentou aqui a respeito da chuva ácida, que a química pode abordar, lembrando que as queimadas acabam contribuindo para esse processo também de formação de chuva ácida por conta do volume gigantesco de CO2 que é lançado na atmosfera. Eu imagino que seja por aí. É importante também ficar de olho no relatório da ONU sobre refugiados, um número absurdamente grande, de mais de 80 milhões de refugiados e deslocados pelo mundo. Ver direitinho o que é refugiado, o que é deslocado, porque não é exatamente a mesma coisa, E eu andei vendo em algumas provas que já aconteceram esse ano, algumas questões indo para cima de posturas negacionistas em relação à ciência, Então, questões que abordavam o formato da Terra, a importância da ciência para a humanidade, O quanto que a ciência é fundamental para a nossa saúde, para a nossa convivência. A gente tem observado, nesse período de pandemia e de isolamento, o quanto que a ciência é a porta de saída para esse problema que a gente está enfrentando. Sem dúvida. Acho que da minha parte seriam mais ou menos essas coisas aí. É isso mesmo. Bom, e só para finalizar a parte da química, como a gente citou, vocês podem esperar uma prova tradicional. Então, gente, na parte de química, vocês vão encontrar ali questões de química orgânica, sempre aparece, às vezes aparece 2 até 3 questões, tudo bem? Química orgânica de lei. Muito importante dar uma relembrada nos temas estequiometria, sempre aparece. Geralmente a FUVEST não costuma pesar tanto nessas questões de estequiometria, geralmente são questões mais simples. A gente pode pensar também em questões de polaridade de moléculas, e aí pode estar aplicado ao tema regra da solubilidade semelhante, dissolve semelhante, ou forças intermoleculares, tudo bem? Esses temas aí acho que são as grandes apostas, aparecem todo ano. Se você ainda não está com esses assuntos aí na ponta da língua, dá uma corrida lá que dá tempo, beleza? Ou se dá. Inclusive, aproveita que vai pegar a apostila e dá uma revisadinha nos temas fundamentais da geografia também, no tempo que sobrar da química, por exemplo, Sempre tem uma questãozinha de geografia física, alguma coisinha da paisagem brasileira, de características dessa paisagem, sempre tem alguma coisinha de cartografia. Então não custa nada dar uma retomada nesses conceitos mais fundamentais aí, para garantir, porque costuma aparecer, caso apareça, você está com tudo no jeito para responder. Não, Wesley? É isso aí, Libor.